A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia, estamos aqui mais uma madrugada com o Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto, 3h36 da manhã. É isso mesmo que você ouviu. 3h36 da manhã, aqui neste canal, Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson e estamos todos os dias aqui trazendo uma palavra aos nossos corações. Aleluia. Meus irmãos, hoje a palavra está em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 2, versículos de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, para entendermos a palavra do Senhor, que diz assim: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Irmãos, nós estamos aqui no impasse. Nós estamos aqui no impasse na palavra do Senhor. É o que acontece nos dias de hoje. Apóstolo Paulo, ele foi conhecido como apóstolo dos gentios, ou seja, gentios somos nós, porque naquela época existia o povo de Deus. O povo de Deus é o povo judeu, aquele que era circuncidado, e os gentios, aqueles que eram incircuncidados. Circuncisação e incircuncisação é um outro detalhe, é um outro debate, uma outra palavra. Só para vocês terem uma ideia, aquele que era judeu, ele tinha que circuncidar, para que era o selo de que ele era judeu e ele era de Deus. Hoje em dia, a incircuncisão, hoje em dia é para quem crê, hoje em dia é a graça. Antigamente era feita a lei física, hoje em dia é a lei espiritual, ou seja, a graça de Deus. Naquele tempo, Paulo, ele pregava a palavra. Mas chegando em Gálatas, na igreja de Gálatas, chegamos nos irmãos de Gálatas, tinham os judeus. Olha só que interessante. No versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, hoje em dia, irmãos, hoje em dia é muito pela aparência. Hoje em dia nós vemos pastores, líderes, pregadores, que só têm aparência, mas por dentro não tem nada a ver com as coisas de Deus. Nós chamamos de sepulcro caiado, que é bonito por fora, porém podre por dentro. A maioria está sendo assim hoje em dia, porque em algum momento ele era alguma coisa, em algum momento ele recebeu a graça de Cristo, mas no decorrer do período, no decorrer da caminhada, eles desviaram da palavra, eles desviaram da fé. É isso que aconteceu como o semeador. São sementes que caiu entre espinhos. Ou seja, conforme ele foi crescendo,
ele foi constrangido, ele foi abafado por coisas do mundo e acabam desistindo da palavra de Deus. E olha que como o texto está dizendo que eram alguma coisa em outro tempo, mas agora nem me comunicaram, ou seja, Deus ele não leva em consideração a aparência. Esse tipo é igual aqueles que quando chegarem lá no o trono de Deus, Senhor, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer para eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. É esses mesmos, que só tem a aparência, mas não tem a presença. É aqueles que têm somente que tem somente o dom, mas não tem a presença, não tem a qualidade de ser servo, de ser filho de Deus. Porque aquele que segue o Espírito de Deus, aquele que segue o Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ao contrário, não são filhos de Deus. Isso tem que ficar bem claro na Bíblia. Agora, o mais interessante é que assim, e subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ou seja, e particularmente aqueles que tinham reputação, ou seja, aqueles que tinham reputação é aqueles que não queriam, como se diz, aqueles que não queriam particularmente se misturar, aqueles que tinham boa reputação, aqueles que, um exemplo, tá? Aqueles que eram doutores, aqueles que eram ricos e tal, eles, em certos momentos, eles não queriam se misturar. Porém, Paulo, olha só como que é a diferença. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, tudo dá certo. Quando a pessoa ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, até para quem está em dúvida da palavra, a palavra ela entra. Porque a palavra ela é espada de dois gumes. A palavra ela entra. Ela vai entrar, que a palavra ela tem um destino, um alvo certo. Então, essas pessoas, Paulo ele tinha muito cuidado em pregar para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas eram mais duras de coração, era mais dura de entendimento, porque ela tinha reputação, para não pegar mal com as outras pessoas. Mesmo assim, Paulo, em revelação do Espírito Santo, Paulo pregou. Porque aonde tem o Espírito Santo, tem revelação. Aonde tem o Espírito Santo, tem pregação verdadeira e genuína. E isso, irmãos, ocorreu ao tempo como com que Paulo estava em Gálatas. Paulo estava pregando a um povo que nunca ouviu falar em Cristo. E Paulo estava pregando. É hoje em dia que nós temos que fazer. Ou seja, o evangelho ele está sendo pregado de uma forma diferente, justamente o que estava acontecendo em Gálatas. Aqueles que algum dia foram, em outro tempo, mas agora não são mais. Ou seja, Paulo ele estava pregando o verdadeiro evangelho, só que eles estavam para distorcer o evangelho. É igual hoje, eles estavam pregando, hoje se prega um evangelho que não existe, um evangelho de hipergraça, um evangelho onde você colaborando fisicamente, monetariamente, você recebe bênção, onde você tem que todos os dias assistir algo que não está te levando a nada, assistir algo que não está te influenciando em nada. Ou seja, acaba virando uma rotina. Vive um culto rotineiro. O que é o culto rotineiro? É onde você vai todos os dias ouvir coisas que não é a palavra de Deus, aprender coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e colaborar todos os dias para que este templo seja inflado, para que este templo seja patrocinado, para que eles concedam em viver em abundância financeira. Ou seja, hoje em dia,
é igual, vou colocar um exemplo, o mundo lá fora, porque a igreja hoje em dia ela está andando paralelamente igual ao mundo. Ao mundo lá fora, o que acontece? Tem os comandantes, os que mandam no país, e eles colocam impostos ao povo, para que o povo, através do imposto, sustente a grande elite do nosso governo, assim todos os governos. O povo sustenta a grande elite. É a mesma coisa na igreja. O povo, com dízimos e ofertas, sustentam a grande elite religiosa. E quando a elite religiosa ela tem o poder de persuadir as pessoas, sendo que as pessoas receberão a bênção, as pessoas serão salvas através de dinheiro, as pessoas automaticamente estão sendo ludibriadas, estão sendo mecanizadas, elas estão sendo, como que diz a palavra? Elas estão sendo persuadidas aonde aquele tipo de palavra, aquele tipo de palavra, de texto, é o que ela precisa. Sendo que o verdadeiro Cristo não está sendo pregado nas igrejas. O verdadeiro Cristo, aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, não está sendo pregado nas igrejas. Aonde, se você fazer a devoção de fé em Jesus, acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus ele foi crucificado para que o véu do templo se rasgasse e nós, cada um de nós, tivemos acesso, cada um tem acesso a Deus. Porém, eles limitam o acesso. O próprio homem, o sepulcro caiado, ele limita o acesso do povo ao Senhor. Ou seja, ele prega uma coisa que não é. Esses líderes religiosos eles estão pregando uma coisa onde só ele é a ponte entre Deus e o homem, e não o homem diretamente com Deus. Percebe a diferença? Hoje em dia, muitos precisam disso, precisam daquilo. Aonde eles vão? Eles vão no pastor, pede oração, pede isso, e o pastor automaticamente, não sabemos se ora ou não ora, mas automaticamente quando esse povo que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai até o pastor, ou o líder religioso que seja, e esse líder religioso, ele recebe informações desse povo que está precisando de uma oração, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, e através dele ele pode persuadir aquela palavra de acordo com a vontade do teu coração. Como diz a palavra, o coração ele é enganoso, ele é perverso. Agora deixa eu esclarecer um ponto muito em comum. Paulo ele estava pregando a liberdade, que como nós podemos ver aqui no versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. E no versículo 4 diz assim, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Irmãos, nós temos que entender que Cristo é liberdade, ele não é servidão. Cristo é liberdade para nós podermos fazer o que quisermos na presença de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com a vontade de Deus. A nossa liberdade é de crer que Jesus, ele veio ao mundo, ele se sacrificou para que a maldição que veio lá atrás de Adão se quebrasse, para que nós possamos ter acesso ao céu. Por isso que o véu do templo se rasgou. Qual é esse véu do templo? Do antigo tabernáculo de Deus. Ou seja, a pessoa que era pecadora, ela entrava, falava para o sacerdote fazia sacrifício para poder entrar na presença de Deus, ou seja, ele fazia o intermédio, o próprio intermédio a essa pessoa que estava em pecado. Hoje em dia, depois da ressurreição, depois da crucificação de Cristo, esse véu ele foi rasgado e o céu se abriu para que nós possamos ter acesso ao céu. Labassuri canta labassúbia. Essa é uma revelação de Deus. Ou seja, muitos estão esperando no homem, mas não esperam em Cristo. Mas por quê? Porque não foram
ensinados a esperar em Cristo, mas somente esperar no homem, para que o homem fizesse oração a Deus para interceder por algum problema dessa pessoa. Vocês estão me entendendo? Eu estava num lugar onde eu comecei a ir, né? Desde quando eu me converti até muitos anos fiquei nesse mesmo lugar. E acabou que esse lugar ele acabou se transformando aonde somente o líder ele tinha acesso a Deus, mas ninguém mais podia ter acesso a Deus. Ou seja, é isso que estão fazendo nas igrejas. Eles colocam aqueles selecionados. Irmãos, isso é verdade que acontece em muitos lugares. Eles selecionam aqueles que só ficam lá na grande elite para poder persuadir o povo com dízimos e ofertas. Ou seja, o povo ele fica sendo ludibriado, aonde ele, para ter cura, ele precisa dar dízimo e oferta. Para ter acesso a Deus, ele precisa dar dízimos e ofertas. Para fazer qualquer coisa, falar com Deus, ele tem que passar primeiro pelo pastor, pelo líder, dízimo e oferta para que esse líder possa fazer algo por eles. E na verdade, as pessoas estão há 10, há 20 anos dentro de um lugar, só que a vida espiritual, ela nunca mudou. Mas Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado de mãos abertas, de braços abertos, ou seja, isso é uma simbologia de que vinde a mim os cansados, vinde a mim os fracos e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus diz na palavra, vinde a mim, vinde a mim, não vinde ao pastor, vinde a mim. Porque esse líder ele foi confiado à palavra de Deus. Mas como diz a semente, como diz a parábola do semeador, essa semente ela foi envolvida pelo mundo e o mundo acabou entrando nessa semente, essa semente acabou morrendo. Espiritualmente esse líder morreu, porque foi confiada a palavra nele. Só que ele, com o passar do tempo, ele se desviou da verdadeira palavra e está ensinando, como Paulo diz lá em Timóteo, fábulas. Eles estão ensinando fábulas às pessoas e sem dar conhecimento às pessoas, que as pessoas, cada um, ele pode buscar a Deus por si próprio. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, por quê? Porque muitos líderes têm o povo nas mãos. Porque o que eles disserem, o povo acredita. Por que eles falam isso, que eles fazem isso? É porque ninguém lê as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas estão aqui. Ninguém lê as Escrituras Sagradas. Eu lembro que quando eu estava nesse templo religioso, quando o Espírito Santo queria nos usar para aplicar a palavra de Deus, nós somos descartados, nós somos jogados fora. Por quê? Porque a liderança, ela não aceita. Isso eu digo em todas, a grande maioria nas congregações, nas igrejas de pedra, tudo. Eles não aceitam que outras pessoas, a não ser do círculo deles, tenham acesso ao céu. Ou seja, continuam enchendo templos, arrecadando mais, para que eles possam estar sempre no topo. Mas eu tenho uma palavra, um recado de Deus. Isso vai acabar. Vai acabar, porque com esse tipo de atitude de muitos líderes, muitos pastores, muitos pregadores que só pregam bonança, que só pregam alegria, que só pregam outro evangelho que não é de Jesus. Eu vou dizer, vai acabar. Vai acabar porque muitas ovelhas estão se retirando desses lugares. Esse humilde servo que vos fala é uma delas. Muitas ovelhas estão se retirando desse lugar. Enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, mas tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem.
esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. A palavra está aqui. A palavra daqui porque isso foi uma revelação de Deus. Aonde sepulcros caiados irão cair. Homens que parecem, que pensam e que mostram ser alguma coisa, mas não são. Podem ter sido em outro tempo, mas se contaminaram com o mundo e estão contaminando o próprio povo com um evangelho falso. O evangelho onde não te dá salvação. O evangelho onde não te dá arrependimento. O evangelho onde Cristo, ele aceita tudo e todos. Mas Cristo, ele quer mudança. Cristo, ele quer mudança. Teve um certo momento que eu me converti, eu nunca tinha ouvido falar em Cristo, só em Deus que a gente sabia quem era Deus, mas eu nunca tinha ouvido falar na palavra nem nada. E comecei a ir na igreja. Um certo momento, eu parei de ir na igreja, mas é outro assunto, parei de ir. E eu estava trabalhando, e Deus usou uma pessoa diretamente para mim, e disse bem assim, em revelação: volta, filho, eu te aceito do jeito que você é. Aquilo, ela me pegou desde a cabeça, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, pela coluna das costas, assim, ó. A espada. A espada. A espada, ela entrou. Eita, que presença de Deus. A espada, ela entrou em mim. Ela entrou nas minhas medulas. Ela entrou por trás, assim, ó. Foi uma espada, uma palavra tão forte que ela veio do céu. Ela foi falada pelo ser humano que estava na minha altura. Ela foi falada pelo ser humano. Mas a espada, ela veio do céu e ficou assim, ó, por trás das minhas costas. Eu senti ela entrar assim, ó. Tchuf, ela entrou assim e separou, sabe? O que não presta, o que estava querendo me contaminar naquele momento, que eu era novo na fé. Eu tinha 3, 4 meses de conversão. Eu era novo na fé. Então aquela coisa ruim, ela queria me entupir daquilo, mas a palavra veio. Quando a palavra entrou, que eu senti ela assim, ó. Eu senti, ela fez assim, ó. Ela deu uma explosão tão certa, uma explosão tão forte, que eu voltei, fiquei firme, até que Deus me revelou a verdade. Porque aonde se tem a verdade, tem a palavra de Deus. Mas antigamente, este templo era uma coisa. Hoje em dia, ele mudou. Ele mudou e hoje em dia é somente multidão. Multidão. Mas a palavra de Deus, ela foi ficando esquecida. Até que hoje em dia não se prega mais a palavra de Deus. Mas, irmãos, em revelação que Paulo teve, é a mesma revelação que Paulo teve, foi a mesma revelação que esse humilde servo teve. É por isso que, não lembro se foi ontem de ontem, que este humilde servo pregou aqui a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus, que diz: o propósito de Deus é para todos. Porém, tem muitos chamados, mas poucos escolhidos. Porque o escolhido de Deus não adianta ir para o Egito, ir para o deserto e para todo, mas Deus, ele sempre vai chamar. Porque a oportunidade, ela é dada a todos. A todos ela é dada, mas nem todos querem essa oportunidade. Mas os que são escolhidos, pode acontecer igual Jonas. Jonas, ele foi para um navio, pulou no mar, entrou na boca de um peixe, mas o propósito dele estava ali. E quantos muitos que escreveram as escrituras, não teve para onde correr. Muitos morreram, muitos entregaram a vida, assim como Cristo também, mas as escrituras estão aqui, ó. E são estas escrituras que muitos líderes religiosos não querem que você leia. Mas Deus está dizendo pelo poder do Espírito Santo nesse momento, leiam as escrituras. O próprio Cristo falou, analisai as escrituras. O que o pastor, o que o pregador, o que o líder com alguém está pregando em cima do púlpito, onde você está, em casa,
procure nas Escrituras para saber o que ele está pregando, está aqui dentro. É a mensagem de Deus para nossas vidas. Analisai as Escrituras. Porque assim como o homem é falho, a palavra nunca será falha. Porque a palavra é uma só. Como diz o Senhor, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Assim como esse humilde servo teve esta revelação, porque a espada ela entrou em mim, que eu senti um poder tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. Estou aqui. E sempre que diziam, vou chamar alguém, eu sempre orava e pedia uma palavra para Deus. E sempre estava sentado no púlpito com a minha Bíblia, esperando a minha oportunidade de entrar e fazer aquilo que Deus me mandou no meu coração. Mas, infelizmente, o homem, ele é assim, o homem é falho. O homem, quando entra o mundo nele, ele não se interessa por ninguém. Mas aquele que tem verdadeiramente o Espírito de Deus, ele compartilha a palavra. Ele compartilha a palavra. E se esse humilde servo disser a vocês como é o verdadeiro culto, que está escrito aqui na palavra, onde Paulo diz, muitos têm testemunho, digam o testemunho. Muitos têm revelação, faça a revelação. O culto racional ao Senhor é outra forma, que isso nós vamos ensinar daqui uns vídeos para frente. Amém, meus irmãos? A revelação de Deus foi nos dada ao vivo agora. A revelação de Deus foi nos dada ao vivo agora. 4:04 da manhã. 27 minutos de palavra de Deus. 27 minutos de revelação de Deus, que a maior revelação é pela palavra. Leiam as Escrituras e não será confundido. Amém? Glória a Deus. Chegamos mais um fim dessa palavra maravilhosa, dessa mensagem de Deus que Deus tem aos nossos corações. Irmãos, compartilhe essa palavra. Compartilhem essa palavra. Aleluia. Assim como Deus nos compartilhou, compartilhe essa palavra, porque a palavra é alimento para todos. Todos devem ser alimentados pela palavra de Deus. Amém? Chegamos mais um fim de uma palavra, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra, meus irmãos. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Dê um joia. Se inscreva no canal. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.